Meus queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos nos pôr em sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, na tua presença, Pai, nós adentramos por meio da oração, Senhor, sendo gratos a ti, ó Pai, pela oportunidade que tu nos concede, Deus, de poder estar na tua casa nesta noite, Pai. Após, Senhor, termos atravessado o dia que o Senhor nos deu, agora, Pai, entrando nesta noite deste dia, Pai, nós cremos, Senhor, que não será diferente. A tua bênção estará sobre nós, ó Pai. Por isso, Senhor, estamos reunidos nesta casa de oração, Senhor, para lhe render um culto de louvor e adoração ao teu nome, Deus, para pregar o evangelho, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos a ti que primeiramente venha receber, Pai, os nossos cânticos, os nossos louvores, a nossa adoração, Pai. Cada oração, Senhor Deus, que for feita dentro deste recinto, que suba, Senhor, aos céus, que venha chegar a tua presença, Pai, e tu venha enviar a tua palavra aos nossos corações, trazendo consolo, trazendo a demonstração, trazendo a exortação, Pai. Glorifica o teu nome no nosso meio, manifesta a tua glória, o teu poder, Pai, que venha culminar, Senhor, todas estas coisas em salvação de almas, Pai, e o teu nome sendo glorificado. Nós oramos a ti nesta noite pedindo, ó Pai, seja feito a tua vontade e o teu querer no nosso meio, Pai. É a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Assente-se adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tá
calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Quantos estão esperando nele nesta noite? Espera com confiança. O Senhor conhece a necessidade. No tempo certo Ele vai prover. Ele vai entrar com a providência naquilo que você está precisando, e o nome dele vai ser glorificado. Por isso acalma a alma e espera nele, porque Ele é o provedor e é Ele que faz tudo acontecer para a glória do nome dele. Aleluias, louvado é o nome santo do Senhor. Vamos nos pôr em pés. Neste momento nosso irmão, o evangelista Clay, estará fazendo a leitura oficial do culto e também orando pelos pedidos de orações. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão ficando bom, né, gente? Mas eu não vou perder o costume, né? Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Livro de Atos dos Apóstolos. Livro do Atos, capítulo de número 6. Por gentileza. E o versículo de número 1. Eu não tenho, irmãos, nenhum pedido, mas quantos necessitam de oração? Manifeste-se levantando uma das suas mãos. Eu em minha casa também somos carentes. Você que está em casa nos acompanhando, tenha certeza que nós também oramos e clamamos em favor daqueles que estão em seus lares. Quantos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Deus é misericordioso. O texto diz assim, preste atenção na leitura dele. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Mas o versículo 7 é o que realmente traz alegria ao meu coração, que diz assim: crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Um dia alguém me perguntou numa aula: o que tem este texto a ver com missões? Põe a sua Bíblia no banco, por favor. O que tem este texto a ver com missões? Tudo. A palavra é a semente que gera o crescimento da igreja. É a palavra que gera a consecutividade do crescimento do Evangelho. E num mundo tão aflito, tão complexo que nós estamos vivendo, nós precisamos de pessoas com o mesmo sentimento que tem Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Missões nada mais é do que uma extração do próprio coração de Deus. Alguém se pergunta: por que culto de missões? Porque missões nasceu há muito tempo no coração de Deus para salvar você, levar você para morar no céu. Então, se estamos aqui, pode ter certeza que lá fora tem muitas outras pessoas precisando sentir a alegria que você está sentindo aqui essa noite. Você crê nisso? Acredita nisso? Feche os teus olhos, por favor. Você que pode e deseja, junto comigo, levante uma das suas mãos nesse momento, por gentileza. Nós vamos orar para que Deus levante mais pessoas como Estevão, cheios de fé e do Espírito Santo, para que a palavra cresça e o Evangelho se multiplique. Meu irmão, você não sabe como tem pessoas nesse exato momento ansiando por ser alcançado pela palavra. A tua oração agora não é para pedir cura, não é bênção. Nós vamos pedir que o Senhor alcance mais pessoas através dessa palavra. Pai, nós te engrandecemos aqui esta noite. Nós te glorificamos aqui esta noite porque obedecemos o teu mandamento, Pai, o teu chamado. O nosso coração arde,
queima pelo desejo, Senhor, de que a palavra se propague, Senhor, mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Teu nome. Espírito Santo, nós estamos sedentos pela revelação da Tua palavra esta noite. A cada passo que nós se acheguemos mais diante de Ti através do louvor, da oração, das ministrações que serão aqui entoadas, faz-nos entender o sentimento que houve manifesto na cruz do Calvário. Sim, Espírito Santo, nosso desejo aqui esta noite é que possas, através de nossa fé, alcançar mais pessoas com a pregação, Senhor. Não só esse link, não só a nossa vida, não só a nossa casa, não só o nosso testemunho, Pai, mas aonde a Tua palavra for pregada, Senhor, neste estado, nesta cidade, neste país, no mundo, alcança pessoas, que a nossa intercessão possa alcançar famílias, parentes, filhos, mães, pais, esposos, esposas aqui esta noite, que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder que há no Teu nome. Nós oramos, clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos tomem os vossos assentos. Nós estamos em um culto de consciência missionária e nós não podemos deixar nesta noite de fazer uma oração intercessória pelos nossos irmãos que estão pregando o evangelho nos campos missionários. Nós sabemos que estamos vivendo em um tempo difícil. A pandemia, ela é algo mundial, algo que atinge todas as nações. E nós temos lido e acompanhado, principalmente pelo site da ONG Portas Abertas, muitos irmãos, muitos cristãos, muitos missionários que estão em países no continente asiático, no Oriente Médio, além de sofrer a perseguição, estão sofrendo também as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia. Muitos irmãos estão passando por necessidades extremas, além da perseguição que sofrem nos países que estão, porque o radicalismo, o extremismo religioso é muito forte e causa uma perseguição muito grande a esses irmãos. Ainda a pandemia trouxe esta dificuldade econômica, e este site, essa ONG Portas Abertas, ela tem trabalhado com diversos irmãos, diversos missionários no mundo todo, e eles têm divulgado todo este trabalho, e nós temos acompanhado o trabalho deles, e sabemos que tem muitos irmãos que estão passando por dificuldades. Aqui na nossa igreja, nós temos 13 famílias nos campos missionários. 13 famílias espalhadas por diversos lugares, pregando o evangelho, mas também necessitam das nossas orações, das nossas contribuições. Então, nesta noite, meus irmãos, nós vamos levantar a Deus um clamor intercessório em prol dos nossos missionários, dos nossos irmãos que se dispuseram a pregar o evangelho, a cumprir o ID de Jesus em nações que muitas das vezes estão debaixo dessas perseguições fortes, em lugares muitas das vezes de difícil acesso, até mesmo em nações onde o amor já se esfriou, muitos se tornaram ateus, já não creem mais em Deus, uma dificuldade tremenda em pregar o evangelho, mas Deus enviou eles lá, e eles estão fazendo a obra, eles estão pregando, e o Senhor está honrando eles, e nós, como igreja mantenedora, como igreja que está por trás da obra missionária, nós devemos estar clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, mas também contribuindo com a obra missionária, o que faremos logo mais após a intercessão missionária. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé neste momento. Eu gostaria de chamar o nosso irmão presbítero William, que ele viesse aqui no microfone para fazer a oração intercessória, mas nós juntos, irmãos, vamos levantar uma só voz e vamos clamar a Deus, para que Deus venha fortalecer os nossos irmãos, para que Deus venha consolar aqueles que estão em prisões por causa da pregação do evangelho, por causa do testemunho de Jesus Cristo, daqueles irmãos que estão sofrendo com martírios, daqueles irmãos que estão passando dificuldades econômicas, mas estão lá pregando o evangelho. Nós vamos interceder nesta noite. Paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos estar orando, Querido então. e amado Deus, grandioso e eterno Pai, neste momento, ó Deus querido e Pai Santo, nos colocamos diante da Tua santa, poderosa e eterna presença, Senhor Jesus. Primeiramente, ó Deus, Pai soberano, para dizer que somos gratos a Ti por mais um dia de vida, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus querido, por o Senhor ter nos escolhido a estar aqui nesta noite, ó Pai, para Te adorar, para Te bendizer, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor Jesus.
Somos gratos a Ti, ó Deus querido, pelas vidas que estão no campo missionário, ó Pai, levando a Tua mensagem, Senhor Jesus, ajudando o órfão, o missionário, o evangelista, Deus querido e Pai Santo. Senhor Jesus querido, que o Senhor venha entrar com as Tuas mãos poderosas sobre as necessidades do Teu povo, ó Pai, que está aí espalhado por este mundo afora, Senhor, sofrendo perseguições, afrontas, ó Senhor Jesus querido, não olhando, Deus querido, para as suas necessidades, ó Pai, mas olhando para a necessidade do próximo, Deus, de poder também conhecer a Ti, ó Pai. Senhor Deus querido e Pai poderoso, eu peço que o Senhor venha fazer conhecedor, ó Deus querido e Pai Santo, a Tua palavra aos corações, ó Pai, sedentos, que cada um, Senhor Jesus querido, esteja com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor, que cada um nesta noite, Senhor Jesus querido, ao ouvir a Tua mensagem, ó Deus, que ouviu a Tua mensagem neste dia, ó Pai, também possa, meu Deus querido, ser impactado por ela, possa entregar a sua vida, Deus querido, para ela, Senhor Jesus querido, para Ti, Senhor meu Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor Jesus querido, atende a oração do Teu povo, Pai, vai de encontro, Senhor meu Deus querido, aos valados, aos becos, meu Deus, aqueles que espontaneamente, Senhor Jesus, se dispuseram, ó Pai, com todo amor, com todo carinho, e, Senhor Jesus querido, levar a Tua mensagem, meu Deus, sem olhar as dificuldades, sem olhar os problemas, meu Deus, a qual enfrentariam, ó Pai, mas estão ali, Senhor Jesus, clamando o Teu nome, levando a Tua mensagem, meu Deus, nos lugares, ó Deus querido, até onde, meu Pai querido, até mesmo eu, ó Deus, até mesmo muitas pessoas aqui não teriam coragem de adentrar, Senhor Jesus querido, mas estão ali pessoas, meu Pai, estão ali vidas, meu Deus, que se puseram, ó Deus querido, à Tua disposição, ó Pai, para seres missionários da Tua boa e santa palavra, Senhor Jesus. Também vai de encontro, meu Deus querido e Pai Santo, aquelas vidas, meu Deus, que estão ali na janela 1040, meu Pai, que estão ali sofrendo, meu Deus, com a falta de alimentação, com a falta de água, meu Pai, com a falta do bem, ó Deus querido, menos, ó Deus querido, necessário, ó Pai, mas eu sei que o Senhor tem, ó Deus querido, nas Tuas mãos, ó Deus querido, o amor incondicional por aquelas vidas, Pai, está enviando pessoas àquele lugar, está enviando, Deus querido, provisões àquele lugar, Senhor Jesus, para que cada um venha a ser, Deus querido, abastecido das suas necessidades diárias, Senhor Jesus. Neste momento eu clamo, ó Deus querido, também pela vida da missionária irmã Derzi, ó Pai, que neste dia, Senhor Jesus querido, o Senhor a recolheu, ó Deus querido e Pai Santo. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um lugar todo especial para a vida dela, meu Pai, que o Senhor, Senhor Jesus querido, tem visto as obras que ela deixou aqui nesta terra, as almas, ó Deus querido, a qual ela evangelizou, meu Deus, as vidas a qual ela orou, Senhor, meu Pai querido e Pai Santo, e eu creio, Senhor Jesus querido, que o Senhor tem colocado na balança, em cada momento, essas obras, meu Pai. Senhor Jesus querido, aguarda a família dela, aquilo que, Deus querido e Pai poderoso, eles têm colocado diante da Tua santa, poderosa e eterna presença, Senhor, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, que eles não venham murmurar, ó Pai, que todos venham saber que é tudo no Teu tempo, Senhor meu Deus, que todo o tempo, ó Pai querido e Pai Santo e Deus poderoso, que ela tinha nesta terra, ó Pai, para fazer a Tua obra, para levar, Deus querido, a Tua mensagem, Senhor Jesus querido, foi a Tua vontade prevalecida, meu Pai. Deus querido e Pai Santo, nesta noite, meu Deus querido, também eu intercedo, ó Pai, pela vida das pessoas que estão nas casas de recuperação, Senhor Deus, os meus irmãos que estão ali, ó Pai, necessitando, ó Deus, do Teu Espírito Santo, Pai, aquelas pessoas que estão ali, Senhor Jesus querido, buscando a Tua palavra, sendo, Deus querido e Pai Santo, impactadas pela Tua presença, sendo, Senhor Jesus querido e Pai poderoso, movidas, ó Deus querido, pelo Teu Espírito, Pai, e que eles possam sair dali, Senhor Jesus querido e Pai poderoso, novos, ó Deus, repletos da Tua bênção, repletos da Tua vitória, meu Pai, sobre a vida de cada um, que eles sejam bênção onde Ele colocar a planta dos pés e a palmas das mãos, Senhor, que cada um dos Teus filhos, Pai, sejam, ó Deus querido e Pai Santo, usados no Teu nome santo e poderoso, Senhor Jesus. Assim oramos, Te agradecemos, Te bendizemos, ó Pai, por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Meus queridos, podem tomar os vossos assentos. Nós iremos fazer a oferta missionária, que também faz parte do culto de missões. Como eu disse, né, e tem aquela máxima: missões se faz indo, orando, mas também
Queridos, contribua com aquilo que você tem, com aquilo que Deus colocou no seu coração, mas faça isso com alegria, faça isso voluntariamente, faça isso pensando no crescimento da obra do Senhor, não por barganha, não esperando nada em troca, mas faça isso querendo que a obra do Senhor ela cresça, ela avance e o nome dele seja glorificado. Feche os seus olhos, mesmo assentados, e eu estarei dirigindo uma palavra de oração a Deus. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, que neste momento, ó Deus eterno e santo, vai contribuir, Senhor Deus, com a obra missionária, Pai. Senhor eterno e santo, recebe o que cada um propôs no seu coração, Pai, de contribuir na obra sua nesta noite, ó Pai. Venha abençoar os teus filhos, Pai, de maneira tal, Pai, que eles sejam surpreendidos, Pai, na área financeira, Senhor. Recebe a contribuição, Pai, como uma adoração, Pai, como um incenso suave a Ti nesta noite, Senhor. Aqueles também, Senhor, que vão contribuir com os dízimos, Pai, para a manutenção da Tua obra, Senhor. Abençoa, Pai eterno e santo, de igual modo, Pai, é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, adorando o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja doído, mas Ele faz. Aleluia. Alcança vidas nessa noite. Fala com cada um aqui nessa noite. Olha só. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como Ele quer. É juiz quem julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado, assim só Ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é escritório dele. Não existe fila pra falar com Ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o som perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se vende, não se rende, Ele é superior. O futuro da ciência Ele já domina, e na medicina Ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, nem precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselhos de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, pra Ele, por Ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é Ele. Aleluia, na minha vida e na tua vida quem manda é Ele. Nada é perdido, meu irmão, sem a última palavra. E quem dá a última palavra é o nosso Deus. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o som perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se vende, não se rende, Ele é superior. O futuro da ciência Ele já domina, e da medicina Ele é professor. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselhos de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, pra Ele, por Ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é Ele, pra Ele, por Ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar.
qualquer lugar. Quem manda em tudo é Ele. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Amém? Os queridos, que coloque de pé. Nós estaremos neste momento passando a palavra, estaremos recebendo nosso pastor para pregar, ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Creio que Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas nesta noite e sairemos daqui alimentados pelo poder da palavra de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós vamos ler o verso de número 31 deste capítulo 39 e versículo 9 e versículo 31. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler junto então, todos nós. Eu leio primeiro sozinho, depois nós vamos ler todo esse versículo juntos, para que fique bem gravado na nossa memória, tá bom? O versículo diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Vamos numa só voz? 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Fraquinho assim, se assente. Amados, nesta noite eu quero ministrar uma palavra e não quero fugir desta temática do culto, que é o culto de missões, e a leitura do inicial que o evangelista Cleison nos fez. Ela veio a confirmar esta palavra que o Senhor assentara no meu coração. E há poucos dias atrás, meses, eu ministrei uma palavra deste mesmo capítulo sobre a conversão deste homem chamado Saulo, que posteriormente vai ser chamado Paulo, que nós conhecemos ele mais pela sua biografia como Paulo. No início do capítulo 9, quando ele vai ter a sua conversão, e nós ali detalhamos aos irmãos que em 3 dias da sua conversão, após 3 dias ele ter tido um encontro real com Deus, um encontro real com o Evangelho, 3 dias após ele ter este encontro, ele já teve atitudes, ou a sua vida houve uma mudança, de uma forma com que às vezes nós encontramos crentes dentro da igreja que fazem 10, 15, 20 anos e ainda não conseguiram ter a mesma reação e ação que Paulo teve. E por estudar um pouco este texto, eu fui exatamente até este versículo 31, porque se você permear todo o início do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver exatamente o início da igreja, a forma com que tudo foi se formando e tudo que foi acontecendo e as lutas que eles foram enfrentando, as batalhas que eles foram enfrentando, como foi se dando tudo o que aconteceu naquilo que muitos chamam, não gosto muito dessa expressão porque não há uma divisão na Bíblia, de igreja primitiva. Nós somos a primeira igreja, dá a impressão da primeira igreja primitiva, não tem a segunda igreja, não tem uma igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então eu tenho esta compreensão, mas não é nada que traga de relevância chamar ou dizer
da igreja primitiva. Mas nós vamos encontrar na Bíblia e no livro de Atos este início. Deste início, quando chega no capítulo 9, nós vamos entender e perceber a importância que teve a conversão deste homem. E eu tenho por certo que dos homens citados na Bíblia, eu tenho plena convicção de que nenhum teve a importância de Paulo para nós, para a igreja do Senhor Jesus. A conversão deste homem foi algo que transformou a história da igreja, e eu posso considerar Paulo na Bíblia. É óbvio que nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então não tem comparação. Nós estamos falando de homens, Nós não vamos encontrar um homem que foi tão pastor como Paulo. Nós não vamos encontrar um homem que foi tão missionário como Paulo. Nós não vamos encontrar um homem que foi tão servo como Paulo. Nós não vamos encontrar um homem que foi tão vitorioso como Paulo. Nós não vamos encontrar um homem que tem uma biografia tão forte como a de Paulo e que nos ensina muito acerca do que é ser e viver o Evangelho na sua essência. Porém, quando nós entramos no capítulo 9, nós vamos logo no início ver como se deu esta conversão. E você sabe bem a história. Um homem que foi perseguido, um homem que foi perseguidor da igreja, tem um encontro com Jesus. Depois de ter um encontro com Jesus de uma maneira objetiva, para que você tenha compreensão, ele vai então ter um período onde ele vai viver uma fase de adaptação, porque a própria igreja e os textos da Bíblia vai nos dizer e dar esta convicção de que muitos nem sequer acreditavam na sua própria conversão, mas sim estavam entendendo que Saulo havia se convertido ou estava fazendo uma farsa para se infiltrar no meio da igreja e poder assim tirar proveito disso. Mas eu louvo a Deus, porque todas as vezes que nós encontramos alguém que de fato se entrega a sua alma a Jesus Cristo, de corpo, de alma, de espírito, o Senhor nunca deixa ele desamparado e sempre levanta alguém para o ajudar e o conduzir. E assim foi com este homem chamado Saulo. Ele vai se converter, ele vai passar um período, mas o texto vai decorrer e ele vai continuar. Eu não quero me ater na história de Saulo, no início. Eu quero decorrer para este início de como começou este crescimento da igreja, o que acontecia e o que estava acontecendo, porque o texto vai dizer, aquele que nós lemos e você também de uma forma leu, você vai ver que o texto vai finalizar a primeira parte desse texto no verso 31 e vai dizer: assim pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Quando nós lemos esse texto, nos alegra o coração, porque nos dá uma sensação ou uma impressão que a igreja da qual está sendo falado aqui era uma igreja, Alex, que tinha um senso de perfeição, ou porque você dizer assim, a igreja tem paz, a igreja em toda a região onde está tem paz, eles são edificados, eles se multiplicam, eles andam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, nos traz uma alegria e uma convicção de que essa igreja estava caminhando na direção certa, da forma certa, e tudo estava correndo bem. Porém, quando nós vamos se atentar a toda a narrativa do texto, isto não vai ser bem desta forma, porque esta igreja, ela enfrentava perseguição, esta igreja, ela enfrentava dificuldade, esta igreja, ela enfrentava oposição, ela estava crescendo porque ela tinha alguns segredos, e desses segredos que eu quero nesta noite falar com os amados irmãos, porque ela era perseguida, ela enfrentava oposição, ela tinha problemas, mas ela tinha crescimento e ela avançava, porque o Senhor estava no controle e o Senhor estava com as suas mãos estendidas, e todos aqueles
aqueles que faziam parte da igreja entendiam e compreendiam qual era a sua função mediante a sua vida diante do Evangelho. Perceba, ela tinha problemas externos, e o maior problema externo que ela tinha, com certeza, eram as perseguições, e próprio Saulo é um bom exemplo disso. Era um grande perseguidor desta igreja. Até aqui o capítulo 9 do livro de Atos, se você voltar, você vai ver Saulo sendo um grande perseguidor da igreja, um homem aonde todos temiam, o povo de Deus temia, os irmãos temiam ele, ao ponto de não acreditar quando houve a sua conversão, de que de fato aquilo era real. Disseram, talvez isso é uma dissimulação, ele está sendo dissimulado, entrará em nosso meio e depois fará o mal que ele tanto busca fazer contra nós. Esta igreja, ela é uma igreja perseguida, tinha perseguições externas, e o maior exemplo disso era Saulo. Essa igreja que nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, ela também tinha problemas e tinha dificuldades internas. Basta nós vermos no livro próprio de Atos, no capítulo 5, do verso 1 ao 4, quando nós vamos ver os discípulos assentados, chega um homem chamado Ananias, que havia vendido a sua propriedade, e ele colocou no seu coração dizendo: olha, eu vou dizer que vendi a propriedade por muito menos de fato do que eu vendi, para que eu possa guardar esse dinheiro e eu possa enganar os homens de Deus. E ele chega diante dos discípulos, os discípulos fazem a pergunta para ele, e aí ele fala exatamente aquilo que tinha assentado no seu coração. Ele mente, e o próprio discípulo vai dizer: olha, Ananias, você não está mentindo diante de nós e para nós, você está mentindo para o Espírito Santo, você está mentindo a Deus, porque muitas vezes nós, evangélicos cristãos, achamos que quando cometemos algo, estamos pecando, estamos fazendo algo, e o pastor não está vendo, alguém não está vendo, mas Deus está vendo, e os olhos deles estão atentos a tudo e a todos. Tinha problemas internos. Este homem estava vivendo dentro da igreja, e aqui é manifestado uma grande dificuldade. Sua esposa, o texto vai dizer que após passar 3 horas, vai vir, já nem sabendo que o seu marido havia sido morto e enterrado, e o discípulo pergunta: e daí? Por quanto venderam a propriedade? Como os dois tinham se confirmado, tinham combinado em casa, ela confirma a sua verdade, que havia combinado com seu marido, e acontece o mesmo com ela. E o texto vai dizer que aquela mulher é enterrada juntamente com seu marido. Esta igreja tinha problemas então externos, tinha problemas internos, o que não difere muito dos nossos dias de hoje. Aliás, eu diria que difere. A igreja de hoje é uma igreja, na verdade, que está muito mais parada, com muito menos problema. Eu não vou aqui dizer para você: hoje nós enfrentamos uma grande realidade, uma grande perseguição. Não, irmãos. Hoje nós temos uma grande liberdade de adorar e louvar ao Senhor. Ninguém te parou na beira da estrada para você vir até a congregação adorar o nome do Senhor. Ninguém foi à casa de nenhum irmão que não veio hoje ao templo e disse: você não pode ir à igreja, ou eu vou te perseguir, se você sair você vai ter uma represália. Não, hoje nós temos a liberdade, nós não temos talvez a vontade, mas nós temos a liberdade de vir à casa do Senhor adorar. Porém, a igreja, neste caso aqui de Atos, tinha uma verdade: quanto mais perseguida, mais ela crescia. Quanto mais perseguida, tinha problemas externos, problemas internos, mas o texto é claro que ela tinha paz, eles eram edificados, eles se multiplicavam, andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aí eu entendo e eu me preocupo às vezes com a igreja de 2020, a igreja que nós estamos vivendo, a igreja em que nós estamos caminhando.
perguntando como é que está o sentimento do nosso coração e o sentimento em que nós estamos vivendo o Evangelho. Estamos vivendo um Evangelho de fato que nos traz à memória um sacrifício de Cristo na cruz do Calvário todos os dias. Trazemos em nossas vidas, como Paulo diz, as marcas de Cristo, ou nós estamos vivendo um Evangelho talvez em que parece que é muito melhor nós olharmos para as circunstâncias e dizermos: olha, eu preciso viver esta comodidade, eu preciso ter a minha vida social, eu preciso ter a minha vida de uma forma que seja organizada. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de culto, eu me simpatizo com o pastor, eu tenho necessidade, eu não gosto de passar um dia ou uma semana, talvez 2 semanas sem ir na igreja, porque eu sinto falta. Os louvores me fazem bem, aquilo me faz bem, a palavra de ânimo que é proferida do púlpito me faz bem. Mas deixa eu te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, e a você que está em casa, o Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é, na verdade, facilidade. O Evangelho é cruz. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é algo que nos faz refletir todos os dias e olharmos para dentro de nós mesmos e dizer: Senhor, nos molda, Senhor, nos muda, Senhor, nos esquadrinha, para que nós possamos andar verdadeiramente conforme a tua palavra, e não talvez como o evangelho que está sendo pregado hoje, um evangelho que parece que é fácil, um evangelho que parece que você vai entrar dentro da igreja e todos os teus problemas vão ser resolvidos e tudo na tua vida a partir daquele momento vai dar certo. Não, você quando teve um encontro com Cristo, eu quando tive um encontro com Cristo, nós fomos chamados para ser discípulo, e discípulo é aquele que olha para o seu mestre que está nas Sagradas Escrituras e diz: Senhor, eu preciso andar, eu preciso fazer, eu preciso pregar, eu preciso fazer a tua obra, porque senão nós não somos discípulos, nós estamos andando e vivendo entre a multidão, mas na verdade não temos um compromisso sério com Cristo Jesus. Ter uma carteirinha de membro não quer dizer que eu ando no Evangelho. Mas aí eu me pergunto qual era o segredo então desta igreja, que em meio a tudo isso continuava crescendo. Eram edificados. E quando nós vamos para a Bíblia, logo nós vamos compreender e entender qual era o segredo. O primeiro segredo, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, não feche ela. Continue no livro de Atos, que nós vamos hoje andar. Eu quero fazer deste culto, faz muito tempo que nós não temos culto de ensino na igreja, por causa da pandemia, e segunda-feira. Eu quero fazer este culto, um culto de ensino. Nós vamos sair daqui hoje cheio da palavra. Cheio da palavra. Abra em Atos capítulo 5, verso 42. 5:42. O primeiro segredo está aqui. Olha o que diz o texto desta igreja. E todos os dias, eram quantos dias? Está mais forte. Quantos os dias? Todos os dias. Não sou eu que estou falando, é Bíblia. É Bíblia. Bom, amados, era todos os dias. No templo. Aonde? Aonde? E nas casas. Não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus. Eles não cessavam de anunciar Jesus Cristo. E todos os dias no templo ou nas casas, eles não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. A palavra era o centro do culto. Meditavam com prazer nas Escrituras. Isso fossem no templo ou isso fossem nas casas. Oh, meu Deus.
Irmãos, nós estamos vivendo o ano de 2020. Você acredita que tem crente com mais de 10 anos, carteirinha de membro e não tem Bíblia? E aí eu me pergunto, como é que vai meditar na Bíblia? Como? Quanto tempo faz, irmãos, que cada um de nós não pega um texto da Bíblia? Eu não estou dizendo um livro, um texto da Bíblia, e diz assim: eu vou ler e vou meditar na palavra, porque na verdade eu não vou mudar a palavra, mas a palavra vai me mudar. Eu não vou transformar a palavra, mas essa palavra pode transformar a minha realidade. Sabe o que nós fazemos? Quando o negócio aperta, quando a situação fica num estado insuportável, nós dobramos os joelhos e dissemos: Senhor, eu vou abrir a tua palavra agora, Pai. E eu estou te pedindo, Senhor dos céus, que o Senhor me veja. E aí o Senhor fale comigo através desta palavra. E abre a palavra. E aí cai numa texto assim: e tu não escapará da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão. Teus olhos verão os olhos do rei e da Babilônia, e ele te fará cara a cara, e entrarás na Babilônia. Eu abri aleatoriamente, li também. Aí o crente fica em casa: será o que será que Deus quis falar comigo? Será que vai ter algum rei? Babilônia eu já ouvi falar que era uma coisa ruim. Eu me lembro uma certa vez, irmão, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Está faltando comunhão, está faltando palavra, está faltando essência de Cristo. Está faltando olhar novamente e dizer: Senhor, eu não posso viver sem meditar na sua palavra. Eu não posso viver, ela é fonte de alimento. Não adianta, irmãos, não adianta abrir o WhatsApp, não adianta ouvir mensagem que já foi pregada, que já foi dita. Não adianta ouvir, não adianta. O que alimenta a crente não é a mensagem do WhatsApp, não é mensagem mandada pelo irmão, pela irmã. O que alimenta a crente é a palavra do Senhor. Ela alimenta, ela transforma, ela edifica, ela qualifica, ela molda o nosso caráter e nos faz andar em vida, e não vida na verdade qualquer, mas faz nós andar em vida, e vida com abundância. Mas a palavra precisa estar inserida em nós. E não parece que quando dá aquele horário, nós até planejamos: eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra. Não, eu vou ler. Eu preciso ler. Estou convicto que eu preciso ler. Aí vai lá. E começa a ler a palavra. Meia-noite. Deixa eu te dizer, você vai dormir. Porque meia-noite é a hora de dormir. Sabe que horas que é boa que você lê a palavra? E aqui eu não vou ditar regra para você ler a palavra, mas é a hora que você tem a tua mente atenta para você entender e compreender o que ela está te ensinando, porque não há nenhuma palavra perdida dentro deste livro. Toda palavra é boa. Toda palavra ela é proveitosa. O que precisa é que nós entendamos e colocamos em prática. Esta palavra, ela estava inserida dentro desta igreja, e é por isso que havia algo que estava inserido. Porque a igreja que tem palavra, presbítero Fabiano, evangelista Cleison, a primeira característica dela, sabe o que é? Ela tem a primeira característica deste versículo. O versículo diz que, e vendo, eles estavam, olha aqui, ó, opa, tá aqui, 9. Assim as igrejas da Judéia, Galileia e Samaria, eles tinham paz. Igreja que tem palavra tem paz. Crente que lê a Bíblia tem paz, irmão. Crente que lê a Bíblia, que anda e que pauta a sua vida na palavra do Senhor, ele tem
paz. E paz, deixa eu te dizer, não é algo que eu e você achamos ou encontramos de qualquer forma. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos então buscar, é algo que eu preciso me esforçar. Não vai ser fácil, vai ter hora que você vai ouvir aquilo que você não queria, você vai até ver aquilo que você não queria ver, mas você vai dizer, não, eu tenho palavra, e se eu tenho palavra eu tenho paz, e se eu tenho paz eu preciso buscar, então eu vou manter o meu foco, eu vou manter o meu objetivo, eu não vou ouvir o que estão falando, eu não vou dar atenção ao que estão dizendo, eu vou me manter no foco do que eu preciso. Por quê? Porque eu tenho palavra. Nós estamos vivendo o próximo do arrebatamento. Jesus está voltando. E me choca quando eu vejo crentes que só lê a Bíblia na igreja. Ou lembram-se dela para ir para a igreja. Eu tinha um pastor que ele contava, que eu não sei se isso é verdade, também não vou falar isso como verdade, vou usar como um exemplo, de uma irmã que chegou na igreja e disse, pastor, eu gostaria de saber se alguém achou meu óculos na igreja. E aí o pastor perguntou e ninguém havia achado o óculos da irmã na igreja, porque ela tinha vindo para o culto com o óculos, voltou sem o óculos e não conseguia mais achar. E passaram-se os dias, os meses, e um dia ela chegou e foi até o pastor e disse, pastor, eu preciso dar um testemunho, eu achei o óculos. E o pastor disse, que maravilha, irmã, onde é que estava? Ela disse, dentro da Bíblia, pastor. Isso faziam 6 meses que ela havia perdido o óculos. O pastor olha para aquela mulher e diz, mas você ficou 6 meses? Porque o pastor é ligeiro, irmão. O pastor, ele está atento. Ele diz, a senhora ficou 6 meses sem folhear as Sagradas Escrituras? Ela disse, não, pastor, é que eu tenho 2 Bíblias. Ela foi ligeira também. Irmãos, nós estamos vivendo dias assim, irmãos. E aí nós queremos, irmãos, que a palavra de Deus se cumpra em nós. Não. Nós precisamos, irmãos, ter esse sentimento desta igreja. O sentimento deles era, a palavra era o centro do culto e eles meditavam todos os dias nela. Todos os dias. É por isso que eu gosto de desafiar a igreja. Este ano que não deu, mas eu gosto de desafiar a igreja com campanha de 12 dias de culto ininterruptos, de 6 dias, 10 dias. Eu gosto de desafiar a igreja, sabe por quê, irmãos? Porque Satanás está dizendo todos os dias a muitos, essa história de ir para a igreja todo dia, isso é loucura, isso não precisa. Jesus não precisa que você vá à igreja todo dia, irmãos. Eu queria, na verdade, poder morar aqui na igreja, porque é um lugar bom, um lugar de paz, presbítero William. Quando nós saímos daqui, é luta, é trabalho, é adversidade, é tanta angústia, é tanta tristeza, é tanta notícia ruim nos cercando, mas quando estamos aqui, o Senhor está falando conosco. Mas parece que tem gente que já perdeu a alegria de vir à casa do Senhor, e aí ficam em casa, e aí ficam inventando desculpa muitas vezes para dizer assim, eu não vou à casa do Senhor. Mas meu irmão, existe um Deus que está sobre tudo e todos, e Ele sabe o sentimento do coração de cada um. Então o que nós precisamos, na verdade, é ter a palavra, porque quando nós temos a palavra inserida dentro de nós, nós vamos ser como Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele tinha a palavra dentro do seu coração. Segundo ponto que esta igreja tinha, era o objetivo comum de anunciar a palavra. Todos eles. Isso era comum entre a igreja. Anunciar a palavra não era uma obrigação ou não era uma responsabilidade do líder de evangelismo, do líder de missão e muito menos do pastor da igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no verso 20, 4 e 20. E vamos ler o que está escrito no 4 e 20 do Atos dos Apóstolos. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui, ó. Vou pegar do 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo
ameaçamo-los, para que não falem mais neste nome a homem algum. Isso aqui era os homens da lei tentando calar os irmãos da igreja, os discípulos. Aí o texto vai dizer no 19: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20: porque não podemos, não tem como, deixar de falar do que temos visto e irmãos, os discípulos disseram assim: eu até queria, eu até pensei em não falar, mas eu não aguento, eu não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele estava dizendo: o que eu estou falando, eu estou vivendo. O que eu estou falando, eu estou vendo. Eu estou ouvindo. E não tem como eu me calar diante do que eu estou vendo. Porque eles viviam uma vida de milagre, uma vida tanto na presença do Senhor, que eles diziam assim: eu não aguento, eu até tento, mas não consigo, eu preciso falar. E isso não era exclusividade de nenhum de outros, mas era exclusividade de todos. Era todos sentiam como dizendo: eu tenho a obrigação de falar deste Deus, eu tenho a obrigação de falar de Jesus, eu tenho a obrigação de falar do Evangelho. Eu não posso furtar daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu estou ouvindo. Mas daí tem um segredo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles não conseguiam parar de falar. Mas quando nós vamos entender, para mim falar, escute isso, para mim falar e ensinar, existem dois tempos. Primeiro tempo, Deus trabalha em nós. Primeiro, Deus trabalha em nós. Depois, Ele trabalha através de nós. Ele primeiro trabalhou em Saulo, transformou ele em Paulo. Depois Ele vai trabalhar através de Paulo, para que Paulo e os discípulos ganhassem as almas que precisavam ser salvas. E é aqui que está o problema da igreja de 2020. Palavra não falta. Eu estou há mais de quase 40 anos em igreja. Palavra não falta, incentivo não falta, escola bíblica não falta, EBD não falta, culto de ensino não falta, pregadores do evangelho não falta, verdade dita da palavra do Senhor não falta. Sabe o que falta? Pessoas que se permitam que Deus primeiro trabalhe nele, para depois que Deus trabalhe através dele. Sabe o que nós estamos querendo inverter? É inverter a ordem. Primeiro eu quero trabalhar para ele, mas depois ele trabalha em mim. E aí nós estamos vivendo um contingente de uma quantidade de crentes tudo errado, tentando fazer a obra, tentando fazer o trabalho do Senhor. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Deixe Deus trabalhar primeiro na sua vida. E talvez você entrou aqui neste culto dizendo: Senhor, eu não estou entendendo tantas coisas, eu estou entendendo tantos
lutas, tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantos problemas que eu estou enfrentando, deixa eu te dizer, Deus está trabalhando primeiro em você. Ele está trabalhando em você e você não está entendendo, você não está compreendendo. Mas pode ficar tranquilo que daqui a pouco Ele vai começar a trabalhar através de você. E você vai ser um ganhador de almas. Você vai ser alguém que ao abrir da sua boca, o Evangelho será anunciado e o nome dEle será glorificado. E tudo vai estar na conformidade do que Ele tem para a tua vida. Agora sabe o que nós estamos precisando? É de crentes em 2020 que entrem dentro da igreja e que ele não se preocupe com nada, mas que ele olhe para Ele e diga: Senhor, me muda, me transforma, me esquadrinha, me molda, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Eu preciso, Senhor, ser trabalhado por Ti, porque na verdade nós estamos vivendo, irmãos, na grande maioria, pessoas que não querem ser trabalhado. Sabe o que acontece? Se o pastor for um pouquinho duro, eu pulo de ministério. Se o pastor falar um pouquinho, eu tenho uma igreja pertinho da minha casa e eu vou para lá. Deixa eu te dizer, meu irmão, não adianta. Quando nós temos alguma coisa em nós, nós podemos ir para qualquer lugar do mundo. Aonde nós plantamos a planta dos nossos pés, nós vamos levar conosco. Agora, se nós nos consertarmos, colocarmos na presença do Senhor, sabe o que acontece? Aonde nós chegarmos, nós vamos ser bênção. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós vamos ser bênção. E todos vão olhar e vão dizer: ei, tem algo de Deus na vida dele, na vida dela. E aí não adianta se esconder. Você pode ir em qualquer lugar, você pode ir aonde você for. Deus levanta um profeta e diz: ei, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho visto o que você tem passado. Deus fala, porque Deus é fiel. Se permita ser moldado por Ele. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra nos molda, mas nós precisamos rasgar a nossa alma e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu tenho fraqueza, mas a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa não é naquilo que eu sou bom, é naquilo que eu sou fraco. E se eu sou fraco, Senhor, então me ajuda. Agora, irmão, sabe o que acontece? Nós entramos num processo de cristianismo em que nós vamos criando tantas coisas, tantos obstáculos, e daí dizemos: não, isso eu não quero, isto eu não aceito, eu não concordo com isso, eu não acho que deve ser assim. Irmão, quem somos eu e você, irmãos, para diante da palavra, diante de Jesus, dizer que concorda ou não concorda com alguma coisa? Deixa eu te dizer, a única coisa que eu e você podemos fazer é controlar e se conformar com este filtro. Aqui é um filtro. Se aqui permite, está certo. Se não permite, está errado. A palavra não muda. A palavra não muda. O problema é que às vezes nós vamos, na verdade, tendo uma consciência de dizer: não, eu não concordo com isso. Quer saber de uma coisa? Aí usa, irmãos, uma artimanha que é errado. Então, quer saber de uma coisa? Eu não concordo, então eu me afasto. Não, irmão, faça isso, meu irmão. Você que está em casa, se você não concorda com o pastor, sabe o que você faz? Dobra o joelho e ora por ele. Diz: Senhor, tenha misericórdia dele. Ele nesse culto de domingo podia estar trazendo uma palavra de fé, dizendo que amanhã eu vou voar, que eu vou subir os montes, que o mar vai se abrir. E ele está com essa palavra, Senhor, dura. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos ter um momento de reflexão, um momento em que nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos assim: Senhor, qual é o evangelho que eu estou vivendo? Nós precisamos olhar dentro de uma linha do tempo e tentar entender qual é a posição que nós estamos e o momento que nós estamos diante da nossa vida cristã. Nós não podemos viver uma vida
vida, irmão, sem ter um objetivo no cristianismo, sem ter um objetivo no evangelho. E aí, sabe o que acontece? A igreja sofre, o coletivo sofre, porque na verdade precisa ter um consenso, precisa ter um objetivo, para que a igreja, assim como a de Atos, do capítulo 9, ela tenha crescimento, ela tenha paz. E nesta igreja, ela tinha como objetivo comum anunciar a palavra. Agora, eu vou quebrar os argumentos de muitos, porque os argumentos de muitas pessoas, irmão, sabe o que é? Eu não tenho capacidade. Eu não posso. Eu não fui chamado para isso. E aí eu já te devolvo a pergunta: quem é que te falou isso? Não encontrei na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, alguém ou a palavra dizendo: eu tenho uma qualidade de crentes ou de alguém que aceitou a Jesus que vai ser inútil, ou que vai ficar numa posição de olheiro. Vou olhar o que está acontecendo. Eu não encontrei. Se você encontrar, pode me procurar e dizer: pastor, eu encontrei, eu me encaixo aqui, eu vou rever os meus, mas ainda não encontrei. Todo aquele que aceitou a Jesus, ele começa um compromisso, um processo, e ele precisa se dedicar. Sabe o que acontece? Olha o que acontece, que era a terceira característica desta igreja: simplicidade na pregação. Repita comigo: simplicidade na pregação. Você quer ver a prova disso? Abra em Atos capítulo 3, e nós não vamos sair de Atos, irmão, nós vamos ter, todos os exemplos serão daqui. Em Atos capítulo 3, no versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Tenho teologia, tenho grandes fontes de estudo. Está escrito isso na tua Bíblia? O que está escrito? O que ele tinha? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí, levanta aí, levanta e anda. Se você pegar no capítulo 4 e 13, você vai ver a característica desses homens. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, os mesmos que não tinham ouro nem prata, informados de que eram homens estudados. Está escrito isso? Eles eram o quê? Sem e indoutos. Maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não tinham, e não é que eu sou contra, eu sou formado em teologia. Eu sou o maior incentivador, e está aqui os obreiros que, quando sentam comigo, eu digo para eles: sentar comigo, nós vamos conversar de Bíblia. Eu amo Bíblia e gosto de conversar sobre Bíblia. Não me entenda de uma forma errada. Se você puder fazer, faça. Vai ser uma bênção na sua vida. Só que depois de fazer teologia, a teologia não me deu poder. Depois que o Fabiano se formou em teologia, o Fabiano não ganhou um canudo, não foi Fabiano dizendo assim: a partir de hoje você tem poder. O evangelista Cleison, a mesma coisa, e os irmãos que têm teologia aqui também. Não aconteceu isso. Aconteceu? Se aconteceu, irmãos, me diga a faculdade que eu vou lá fazer, porque é melhor. Havia uma simplicidade na pregação e uma capacidade deles de, quando encontrava alguém com necessidade, olhar para ele e dizer assim: de fato nós não temos
ouro, não temos prata, mas nós estamos cheios de Deus. Nós estamos cheios. E tem mais um detalhe: nós não precisamos estar na igreja para estar cheio. Nós estamos vindo de casa. Nós estamos ainda indo para a igreja orar. Você vai ver quando nós sair de lá. Nós estamos indo. E ainda indo, entrando para dentro da igreja para orar, que eles estavam indo orar, o texto vai dizer, nós já temos poder aqui para dizer para você: olha, levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno. E o texto diz que não houve nenhuma tentativa daquela enfermidade de resistir à ordem que foi proferida da boca dos discípulos, e que o texto vai dizer de que eles não tinham letra e que eles eram indoutos. Porém, o texto vai nos confirmar que eles estavam cheios de Deus. E aí eu te faço uma pergunta e me faço essa pergunta: o que te impede de ser cheio de Deus? Só existe uma pessoa que te impede de ser cheio de Deus, e não é o diabo. Já vou tirar. Faça assim com o dedo. Faça assim. Faça assim, faça assim. Isso vai ser didático. Agora faça assim. Vire. Sou eu, diga. Sou eu. Sou eu. Eu nunca vi alguém, irmãos, que tem joelho na oração, que quando ele levanta, ele abre a boca, Deus desce na terra. Eu nunca vi alguém que tem uma vida consagrada diante do Senhor, que quando ele abre a boca, Deus não faz, Deus não é com ele, e o nome do Senhor é glorificado. E deixa eu te dizer, pastor não pode impedir você de ser cheio de Deus, obreiro não pode impedir você de ser cheio de Deus, o diabo não pode impedir você de ser cheio de Deus. Só quem pode impedir você de ser cheio de Deus é você. Sabe por quê? Porque entra uma acomodação, e aí nós dizemos para nós mesmos: nós não precisamos, eu já conheci a Cristo, eu já tenho uma vida, eu tenho uma vida mediana. Mas deixa eu te dizer, Deus tem muito mais para a tua vida e para a tua história do que aquilo que você está vivendo. Deus precisa de você no ano de 2020 ainda. Ele não te chamou para você ser membro de banco ou de cadeira. Membro de banco e de cadeira é prego, é espuma, é ferro. Você foi chamado para ser servo do Todo-Poderoso. E a mesma palavra que saiu da boca do discípulo com o mesmo poder pode sair da tua boca. Você encontrar um endemoniado e você dizer: não vou ligar para o pastor. Sabe por quê? Porque você está cheio de Deus, e você olhar para o endemoniado e dizer: sai em nome de Jesus. Você encontrar um enfermo e dizer: não preciso chamar a irmã Maria, que é uma irmã de oração. Você dizer: eu estou cheio de Deus, eu vou dizer para esta enfermidade, em nome de Jesus, você vai estar curada. Você não vai precisar abrir a Bíblia para ter um versículo como que se fosse quase que um horóscopo do dia para te dar um direcionamento, porque quando você abrir, dobrar os teus joelhos dentro do teu quarto, como a Bíblia diz, o céu vai abrir dentro do teu quarto, o Espírito Santo vai descer dentro dele e vai olhar para você e vai dizer: eu estou aqui do teu ladinho, ouvindo o teu clamor. Agora, nós queremos se fosse mais jovem, que eu já não sou, quando nós éramos mais jovens, nós dizíamos assim: tá afim? Não é assim? Hoje eu não estou afim. Vamos lá. Tinha outra diferença nessa igreja, que era uma característica peculiar dela. A fé desta igreja era seguida de prática. Fé seguida de prática. Fé seguida de prática cristã.
A fé era condizente ao comportamento e o comportamento era condizente à fé. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 11, verso 26. Onze, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos. Quem eles foram? Os pela primeira vez chamados de cristãos. Eles eram conhecidos como os mas pela primeira vez eles foram chamados de Cris. E você sabe por que eles foram chamados de cristão? E esta palavra então, a partir de então, foi usada de uma forma, você está vendo na Bíblia que foi a primeira vez, eles eram vistos como discípulos, porque eles eram tão parecidos com Cristo, que daí dizendo assim, ó, lá vai os cristãos. Porque quando olhavam para eles, as atitudes deles, a forma de viver, a forma de se comportar, a forma de andar na sociedade, de viver, era tão idêntica à de Cristo, que eles diziam assim, ó, já são cristãos. Foi dada uma identidade para eles. Quando olhava, diziam assim, ó, são cristãos, são discípulos de Cristo. Porque discípulo pode ter de muitos, mas estes são cristãos, discípulo de Cristo. Agora, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, do Evangelho, que não tem muito discípulo que pode ser reconhecido como cristão. E o pior, sabe por que é? Pelo seu comportamento. O seu comportamento, ele é visto, percebido, e as pessoas estão atentas. E você sabe qual é o principal, o primeiro filtro deste comportamento cristão que você precisa ter? É dentro da sua família, dentro da sua casa. Se eu estiver aqui pregando, ele é meu filho, ele tem 20. É que eles crescem tão rápido, irmãos, que às vezes a gente se perde nas idades. Esse tio eu falei que ele tinha 19, né? Mas ele falou 20. Mas tudo isso que eu estou falando, irmãos, ele se torna nulo se eu estiver pregando esta palavra e ele estiver aqui assentado dizendo: o que o meu pai está falando, ele não vive, ele não é. Porque tudo aquilo que eu aprendo, eu preciso colocar em prática. E os primeiros que precisam ter a dimensão de que eu sou cristão, um discípulo de Cristo, é o meu filho, é a minha esposa, e vai se estendendo para a mãe. Se você ainda não é casado, é a mãe, é o pai. Se o pai ainda tem filhos em casa, é os filhos. Porque não dá, irmãos, para ter uma igreja a mais em que a casa está virada de ponta cabeça e vem para a igreja e quer dar glória e sentir a presença de Deus. Nós precisamos primeiro, irmãos, ser sarado em casa. Nós precisamos primeiro ter comunhão em casa. Nós precisamos primeiro viver uma vida em casa, onde aqueles que estão em casa estão dizendo: ei, é verdadeiramente um cristão, para depois nós dizermos: agora as pessoas de fora vão ver. O pastor contou para mim agora recente, ele recebeu, e não é longe, em Curitiba. Ele disse: César, eu recebi uma irmã, e eles têm aproximadamente 15 anos de casados. 15 anos, bastante tempo. E a irmã me disse:
ele presbítero da igreja. E ele disse, a irmã me procurou e disse, pastor, eu estou te procurando porque eu não aguento mais. E ele disse, irmã, o que está acontecendo? Ela disse, eu apanho do meu esposo toda semana. Tem dia que eu apanho o pastor antes de ir para o culto. E eu vou para o culto e ele sobe em cima do púlpito. E aquele homem dá tanto pulo, tanto glória. A nossa casa é um terror. Os meus filhos têm medo dele. E eu estou passando isso, pastor, porque eu preciso que o pastor tome uma providência. O pastor disse, meu Deus, o cidadão é um presbítero da igreja. O pastor, com muita sabedoria, falou, vou fazer uma reunião com os irmãos, com os homens da igreja. E vou, igual a minha mãe que é nordestina, tem um ditado que ela diz, bater no burro, bater na cangalha para o burro entender. Os irmãos já viram essa expressão? Ou seja, vou bater lá para que entender aqui. Ele falou, então para mim não ser direto com o homem, para mim sentir o que ele vai falar, eu não vou abrir isso diretamente com ele, porque senão ele pode chegar em casa e matar a irmã. Ele reuniu os irmãos da igreja, colocou todos um dia na igreja, convocou e disse, ó, é só para os homens casados da igreja. A igreja dele é grande, reuniu uma quantidade bem boa. E ele ministrou uma palavra e ele entrou nesse assunto. Pasmem os senhores. Quando terminou o assunto, 6 procuraram ele. E disse, pastor, me ajuda. Porque eu estou com um problema assim na minha casa. E aí nós estamos vindo para a igreja e querendo sentir a glória. Se a nossa casa não é uma igreja, se a nossa casa não tem Cristo como centro dela, se o que acontece dentro da casa, as pessoas de fora, os vizinhos não podem saber, não podem ver, não podem nem desconfiar, porque a casa na verdade não tem nenhum princípio de cristão, de alguém que segue a Cristo e que vive o evangelho na essência. E aí nós vamos querer que a igreja cresça. Aí sabe o que acontece? Acontece esta característica que eu quero trazer aqui agora, que era uma característica positiva da igreja, desta igreja. O poder como fruto da fé na palavra. O poder como fruto da fé na palavra. Esta igreja tinha palavra, como eu já mencionei para os irmãos. Ela tinha a fé gerada pela palavra. E todas as vezes que nós fazemos esta combinação, palavra mais fé igual a poder. Vamos repetir isso? Eu vou repetir e você fala. Eu quero que fique cravado isso no teu coração. Palavra. Dá para falar mais alto? Você vai jantar daqui a pouco. Palavra. Mais fé. Igual a poder. Só vai ter poder de Deus, irmãos, dentro da igreja. Nós vamos ver o avivamento quando tiver palavra mais fé. A palavra alimenta a fé. A fé gera poder. E quem tem fé conhece o poder de Deus gerado pela palavra. Agora, se não tem palavra, não tem viver cristão, não tem uma vida diante de Deus, não vai ter poder. E aí nós culpamos a liderança da igreja e ainda temos a capacidade de dizer, porque eu me lembro da época da igreja em que os cultos eram avivados. Eu me lembro do tempo da igreja em que os
cultos eram um poder de Deus. Eu me lembro do tempo em que a igreja, os demônios caíam, as pessoas eram libertas. Eu me lembro da igreja do tempo em que haviam curas divinas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo praticamente em todos os cultos. Eu me lembro, e aí eu te pergunto nesta noite, o que é que está te impedindo de ser esta bênção? Alguém proibiu você de entrar por aquela porta, de vir até o templo, de glorificar, de ser cheio de Deus, de ser cheio do Espírito Santo? Não, todos estão dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. É hora de eu e você olharmos para nós e dizermos assim: ei, eu preciso voltar novamente àquele objetivo, voltar novamente a ser aquilo que um dia eu já fui. Eu sempre digo: você quer ver se a tua vida espiritual ela está em declínio ou ela está numa crescente? É só você avaliar o teu tempo presente, e você vai avaliar da seguinte forma: você vai dizer para você mesmo, se hoje você ora menos do que você já orou, você está em declínio espiritual. Se hoje você lê menos do que você já leu, você está em declínio espiritual. Você precisa voltar a orar mais, você precisa voltar a ler mais. Nós precisamos voltar a orar mais, a buscar mais a presença do Senhor, a viver uma vida de santificação. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, não vai faltar lugar nos cultos, porque vai haver uma quantidade de crentes. Essa igreja que tem poder, ela atrai pessoas, ela atrai a comunidade onde ela está, ela atrai a cidade onde ela está. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de palavras que não mudam a sua vida. O que elas estão precisando é palavra, mas a palavra tem que estar com a fé, porque quando a palavra está ligada com a fé, ela gera poder. E quando as pessoas veem o poder de Deus manifestado visualmente, elas dizem: eu podia até não acreditar, mas eu sou obrigado a testemunhar agora daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou ouvindo. E isso pode começar através da sua vida. Quem é que falou para nós que a responsabilidade do avivamento da igreja é do pastor Wagner ou de um pastor? O avivamento na igreja, ele começa através de você, de mim. Mas precisa ter palavra, precisa ter poder. Agora tinha uma característica, eu já estou encerrando porque eu vou terminar o culto exatamente às 9, que é o que está em Atos capítulo 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para o verso 2:1. Estavam todos concordemente no mesmo, buscaram até receber. Crente, tem uma palavra que eu gosto muito, irmãos, que se chama resiliência. Depois tu procura lá no dicionário e aí estuda um pouco sobre essa palavra resiliência. Ela é fundamental para a vida cristã, porque nós estamos vivendo um período, irmãos, de que nós estamos praticamente achando que nós temos a capacidade de encostar Deus na parede. Nós colocamos data para Deus fazer as coisas para nós. Nós colocamos limite naquilo que Deus precisa fazer. Como que se Deus fosse o nosso serviçal. Quando
quando na verdade nós somos servos e Ele é o Todo-Poderoso. Se o teu milagre não chegou, espere, busque, porque com certeza vai acontecer. Mas todos eles estavam, e eu amo esta palavra, cordialmente. Havia, Gleison, uma cordialidade entre os irmãos. Ninguém estava ali olhando um para o outro e dizendo: puxa, nós estamos aqui nessa situação, podia estar fazendo uma outra coisa. Não, todos eles estavam cordialmente fazendo e buscando para receber. Mas como eu quero concluir, ainda tem algo que é interessante desta igreja, porque Atos 4, 9 e 10 vai dar outra característica dessa igreja, que vai dizer assim, Atos 4, 9 e 10: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eles tinham a convicção: o que nós fazemos não é para nós, não é para a glória própria, é para a glória do Senhor, é para benefício da obra do Senhor. E aí eu concluo esse capítulo, depois de fazer toda esta análise desta igreja, exatamente quero findar aqui. Eles tinham paz, crescimento interior, cresciam interiormente, tinham paz. O texto vai dizer que as igrejas de toda a Judéia, Galileia e Samaria, isso quer dizer crescimento geográfico, não estava limitado a uma congregação ou a um lugar, isto era algo em comum em todos. O texto vai dizer que eram edificando-se, crescimento contínuo, todos os dias eram edificados pela palavra e pela oração. Crescimento contínuo. Por mais que nós achemos que nós temos conhecimento das coisas de Deus, nós ainda nem iniciamos. Por isso que o crescimento vai ser contínuo, não vai terminar nesta terra, não vai terminar neste tempo. O que nós vemos agora é como o apóstolo Paulo disse, é como uma sombra, mas um dia veremos assim como ele é, e teremos entendimento de tudo. Mas por enquanto nós vemos partes, nunca nós chegaremos a completo. Por isso então não dá para parar, dizer vou dar um tempo, não dá, irmãos, nós precisamos estar continuamente. Oséias 6:3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer. Não dá para ter férias. Direitos adquiridos só existe no INSS. Na Bíblia é: se for fiel até o fim, até o último momento, aí você vai ter direito. Não dá para abrir mão, porque o inimigo está esperando só um momento para que ele faça, para que ele coloque uma cunha, para que ele nos tire da presença do Senhor. Mas que nesta noite eu e você que
que está em casa, você tenha a consciência de que você é a igreja, de que a palavra precisa estar inserida, de que a oração precisa fazer parte do teu cotidiano todos os dias, porque daí Deus vai te levantar. E saia desta noite com uma convicção: ninguém pode limitar o poder de Deus na minha vida. Quanto mais eu me entregar, mais o Senhor vai me encher. Quanto mais eu desço aos pés do Senhor, mais cheio de graça eu vou ser. Quanto mais eu buscar ao Senhor, mais cheio do poder eu vou ser. Dois homens que a Bíblia vai dizer sem letras, dois homens indoutos, mas cheios de Deus, que ao encontrar um paralítico na porta diz: levanta e anda em nome de Jesus. Deixa eu te dizer, você pode ser um desses discípulos que fará a diferença nesta terra enquanto Jesus não voltar. Missões não é só ir ao campo missionário, não. Missões é todos os dias eu e você pegarmos a cruz de Cristo, colocarmos nos nossos ombros e dizer: Senhor, eu estou carregando a cruz, eu peguei a minha cruz e eu não quero largar a minha cruz por qualquer coisa, por qualquer objeto. Não, eu vou vencer, porque o Senhor nos dará vitória e o nome dele será glorificado. Eu louvo a Deus por esta palavra. Eu disse aos irmãos que hoje seria um culto de ensino. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado aquilo que eu, com a minha limitação, não consegui. O Espírito Santo, por certo, se você ler pelo menos o capítulo 9 de Atos, vai falar com você aonde você estiver. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Eu peço ao presbítero Fabiano que faça essa oração final, impetre a bênção sobre nós, e nós iremos para casa feliz. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana que o Senhor venha com as suas mãos gerar milagres na sua vida, na sua casa, na sua família. Saiba que Ele está cuidando de você, viu? Ele está cuidando de você. Ele está vendo aquilo que você precisa, e na hora certa a providência vai chegar e o nome dele será glorificado. Deus abençoe a todos. Aleluia, meus queridos irmãos. Maravilha estar na casa de Deus. Precisávamos de uma palavra pastoral e ela vem para nós nessa noite. E o Senhor falou fortemente, no meu coração Ele falou. Eu acredito que falou também no seu, e nós vamos transbordando para nossa casa com a palavra de Deus, regozijando na presença dele. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Pai, na tua presença, Senhor, nós queremos agradecer a ti, Pai, por esta noite que tu nos permitiu de estar na tua casa, Pai, rendendo este culto de louvor, de adoração ao teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que tu enviou aos nossos corações, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, que esteve aqui presente, daqueles que estão online, Pai, conosco, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e pedimos, Senhor, que esta semana que está iniciando seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, uma semana de provisão sua sobre a sua igreja, Pai. Agora, Senhor, neste retorno nosso ao lar, Senhor, que nós possamos retornar guardados, protegidos, livrados pelas tuas potentes mãos, Pai. Assim como nos trouxe, nos leva em paz, Senhor. É a nossa oração de gratidão nesta noite, e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Estenda comigo as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo, ela reine nos nossos corações, hoje e sempre. E junto nós dizemos: semana de bênção e vitória para todos.